ninguém mais, ninguém menos que a ayahuasca. Se você tem curiosidade sobre isso, um tema que está na boca de todo mundo e você quer saber um pouquinho mais sobre isso, presta atenção e fica ligado que eu vou te contar. Não tem como, né, hoje a gente falar de xamanismo e as pessoas não falarem: ah, mas é ayahuasca? Você já tomou ayahuasca? O que é ayahuasca? Mas eu vou ficar vomitando, mas eu vou passar mal, eu vou fazer cocô nas calças, o que vai acontecer comigo? E, gente, não tem como, né? Hoje em dia, a associação ou máxima, ou que as pessoas mais associam quando você fala xamanismo, é ayahuasca. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é xamanismo, mas ela sabe o que é ayahuasca. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a minha experiência pessoal com a ayahuasca, o que ela foi para mim e compartilhar isso com você para quem tem a vontade de conhecer ou a título de curiosidade, só para quem queira saber um pouquinho mais, né? Então a ayahuasca, ela também tem um outro nome chamado vinho dos mortos, né? Então por que isso? Quando a gente consagra a ayahuasca, a gente acessa, né, um estado alterado de consciência e que por muitas vezes a gente pode passar por sensações mesmo de morte, né, de que a gente achar que a gente está morrendo. E a ayahuasca, o que ela é, né? Só para contextualizar aqui bem brevemente, ela é um chá que ela é feita de uma folha chamada chacruna, ou a rainha, e de um cipó, que é o jagube, né, ou mariri. E aí, esses dois componentes, né, a folha e o cipó, é feito um chá, então eles passam por um processo super longo de decocção, né, um chá muito forte, eles ficam num caldeirão a altas temperaturas, existe toda uma ritualística que depois eu vou falar melhor sobre só essa parte técnica, né, sobre isso, mas aqui mais para contextualizar. E aí é um chá que a gente consagra, né, numa cerimônia, num ritual, com um dirigente, né, uma pessoa que está conduzindo aquela cerimônia, e a gente vai acessar esse mundo invisível, né? Então é um momento que a gente sai desse nosso estado comum, né, digamos, que é esse o dia a dia, e a gente vai para um estado incomum, que é um estado invisível, né, onde a gente olha aquilo do invisível, que a gente não consegue ver na matéria. É muito legal falar sobre isso, e eu já tive várias reflexões com as pessoas, né, que elas falam assim: mas como que surgiu a ayahuasca, né? Mas então foi o índio que criou a ayahuasca? E na verdade foi um grande espírito, né? Então era um espírito que disse para um xamã que estava com um problema tinha a sua comunidade, estava passando por uma enfermidade. E ele foi até uma montanha pedir ajuda para o grande espírito. E o grande espírito falou: você vai juntar essa folha, que é a chacruna, com esse cipó, que é o mariri, e você vai fazer um chá e dar para o seu povo. Gente, só um detalhe, tá? Essas duas plantas, elas estão em lugares completamente opostos da floresta. Não é que o cipó tá ali do lado da folha, e aí o índio olhou e falou: ai, que bonitinho esse cipó e essa folha, deixa eu juntar aqui. Não foi isso, tá? Então, foi mesmo um ensinamento mandado pelo espírito que regia aquela comunidade indígena e que trouxe essa sabedoria, esse chá que faz a perfeita fusão para que aquele componente se manifeste no nosso organismo, tá? Que é o DMT, que eu não vou entrar sobre isso hoje, eu vou falar no próximo vídeo, mas só para vocês entenderem o quanto é grandioso essa magia da ayahuasca. Aí tudo bem, eu já estudava sobre o xamanismo antes de ter consagrado a ayahuasca. E quando eu consagrei a ayahuasca foi num momento muito desafiador. Foi literalmente num dia que a minha avó, mãe do meu pai, faleceu. E eu tinha já essa cerimônia. E um dia antes eu tinha tido uma visão de que minha avó ia falecer. E a cerimônia era no outro dia. Detalhe, minha avó não estava doente, tá? Foi assim, aconteceu. E eu tive essa visão e por um momento eu achei que era coisa da minha cabeça. E quando minha avó veio a falecer no dia depois, eu tinha duas escolhas, né? Ou eu ficava ali, ou eu ia para minha cerimônia. E foi uma coisa incontrolável, não sei explicar para vocês, que simplesmente eu fui levada para essa cerimônia, né? Eu tive toda uma fala com a minha família, tudo,
E eu fui levada para essa cerimônia de ayahuasca. E eu tava com medo, né? Porque eu não sabia o que ia acontecer, eu tava num estado muito fragilizada, mas eu fui porque era muito mais forte que eu. Era praticamente como se eu tivesse sido arrastada. Eu não tinha forças para não ir. É só isso que eu sei dizer aqui para vocês. E, gente, foi a experiência mais surreal que eu tive na minha vida. Eu nunca tive experiência com outras drogas, né? Eu só conhecia o álcool, mas eu não tinha experiências com essas drogas como o LSD, essas coisas assim, nunca tinha tido experiência. E foi pra mim uma coisa que eu não, é o que eu sempre falo, né? Não adianta o que eu vá dizer aqui, sempre a experiência de cada um ela é única e ela vai acontecer de formas diferentes para qualquer pessoa. Mas foi a primeira vez que eu pude entender o que era não estar num estado de mente e de racionalidade maluco e perturbador que se vive todos os dias, né? Foi me apresentado assim coisas impressionantes, foi me ensinado coisas impressionantes. E assim, gente, uma coisa que eu acho que os momentos da minha vida que eu fico mais brava, né, que eu não consigo ficar quieta, são quando eu escuto pessoas desrespeitando essa medicina, porque eu realmente acredito, e eu acredito mesmo nisso, que a ayahuasca não é para todo mundo, né, que nem todo mundo vai se permitir, ou que é o caminho dessa pessoa também consagrar qualquer planta de poder. O que eu não consigo aceitar são pessoas que denigrem, ou que vão falar mal, ou que vão falar, né, que é um monte de gente doida indo se juntar para ficar tendo alucinação com algo que é tão valioso, que é tão especial, que é de tanta maestria como essas plantas de poder. Então eu sempre falo para qualquer pessoa que chega até mim, você pode não respeitar, não aceitar, achar que é uma besteira, mas não fale mal, né? Não julgue se você nunca consagrou a ayahuasca, se você não sabe o que é isso. Porque, gente, ela de verdade faz você acessar os seus lugares mais sombrios, as suas feridas. Ela sim vai te levar para uma coisa que aconteceu quando você tinha 3 anos, para uma coisa que tá doendo em você. E, gente, pra vocês terem noção, eu depois de muito tempo vivi, depois que minha avó faleceu ainda, depois de quase 1 ano em cerimônia minha, ela veio me mostrar que eu sentia uma puta culpa enorme de não ter me despedido da minha avó, sendo que eu nem sabia, né, que minha avó, assim, ia falecer, e de eu ter ido na cerimônia e não ter ido no enterro. Então, assim, eu ainda fiquei tendo que lidar com essa minha ferida em outras cerimônias e ela me ensinando e me mostrando. E, gente, é um momento que você realmente está num lugar que você sabe que não é você falando com você. Tem algo que é além, é uma voz, e é, né, na minha visão, é a professora ayahuasca te ensinando, e ela vai te mostrar. Eu sim, essa minha primeira cerimônia foi de muito acolhimento, que foi meu primeiro contato com a medicina, e depois eu passei pelas famosas peias, né, que todo mundo fala. Então eu tive a minha experiência de morte. A minha segunda cerimônia eu quase achei que eu nunca mais ia consagrar, porque eu achei que eu tava morta, que eu ia morrer. Era uma sensação assim que eu literalmente tinha a certeza de que estavam matando alguma coisa dentro de mim, né? E depois que aí eu consegui ultrapassar essa fase, né? E despertar forças dentro de mim, despertar minha própria curandeira, aí eu pude perceber a magia do que era aquilo e o que ela estava matando em mim, né? Que era um monte de Aline podre, era uma Aline egóica, né? Era uma Aline, enfim, de 1 milhão de coisas que eu sigo aprendendo, né? E sigo tendo que ressignificar, e sigo tendo que curar as minhas feridas. E é um momento de verdade que a gente sai dessa cabeça cabeçuda que acha que entende tudo, né? Porque a gente tem uma arrogância, assim, uma petulância absurda de ser humano, que você acha que você sabe, que você acha que você entende, que você acha que você controla, de que você sabe tudo como levar as coisas e as pessoas, que tu tem o seu jeito. Quando você entra na medicina, esse lugar vai ser tipo um castelo de areia que vai cair em frente aos seus olhos. Então eu já até falo, olha, se você não quer sair do seu egoísmo, se você não quer sair das suas crenças, se você não quer abrir mão do seu controle, nem toma ayahuasca, porque vai ser 2 problemas, né? Você tomar e ter que destomar depois ou lidar com aquilo. E, gente, a nossa vida, ela nunca mais é a mesma depois de um ritual com a ayahuasca. Você pode nunca mais voltar. E eu conheço milhões de pessoas que não consagraram mais a medicina,
mas a visão delas, da vida e das relações, nunca mais foi a mesma depois de uma cerimônia de ayahuasca. Que só você estando, gente, naquele estado em que você sente, gente, eu sentia a planta respirando. Eu via como que é a floresta. Eu já tive cerimônia de ver o sofrimento do planeta Terra e de eu entrar num choro que não era meu, uma sensação descomunal. Você sente o seu corpo de um jeito que você nunca sentiu na sua vida. Você está num estado completo de presença, né? Essa coisa de passado, presente e futuro, que só existe aqui na nossa mente, isso daí se desmancha. E você tá vendo o seu passado e você tá vendo o seu futuro e aquilo que você faz hoje simultaneamente. Por isso que a minha outra sempre recomendação muito séria, e talvez esse seja um dos vídeos mais sérios que eu tô fazendo porque eu levo isso muito a sério, não consagra uma ayahuasca por recreação. Não vai se você tem curiosidade só para saber do que aquilo é, ou se porque os seus amigos estão indo, ou porque todo mundo tá falando. Vá se você tem um chamado aqui, ó, se você quer se curar de um vício, se você quer se curar de uma depressão, né, se você quer se libertar desses estados egóicos, aí você vai consagrar uma ayahuasca. E aí você procura pessoas de respeito, pessoas confiáveis, né, que você sabe hoje a gente tem poucas pessoas que fazem trabalho de confiável, mas pessoas excelentes, a gente tem institutos de muita confiança, com grandes mestres aí oferecendo a medicina, guiando as cerimônias. Busque essas pessoas, né? Busque fazer isso com pessoas que levam esse trabalho a sério, porque sim, você pode sair de uma cerimônia e enlouquecer. Você pode não saber o que você vai fazer com tudo aquilo de informação que você recebeu. E o que eu aprendi, gente, em todo o meu caminho, o trabalho começa quando a cerimônia termina. Porque aí é onde você volta para sua vida, para o seu dia a dia, e aí você precisa colocar em prática tudo que você aprendeu ali. Porque do que adianta eu ir numa cerimônia, ficar lá 8 horas, 12 horas, acordado, recebendo mensagem, e quando eu saio dali eu continuo xingando a minha mãe, eu continuo maltratando as pessoas do meu trabalho, eu continuo destruindo a natureza, eu continuo desrespeitando os animais. Do que adianta você ir lá consagrar a medicina para você não pôr nada em prática? Então, gente, integração é muito importante após um processo de ayahuasca. O respeito. E se você de fato vai querer mudar a sua vida e colocar aquilo em prática. Porque é muito bonito falar que toma ayahuasca hoje, né? Nossa, vou no ritual, fico 12 horas no ritual. Todo mundo quer falar que faz isso hoje. Mas as pessoas de fato não mergulham nisso e não vão aplicar nas suas vidas depois. Eu já conheci pessoas, já participei de cerimônias com pessoas que voltaram com os mesmos problemas. Gente, a pessoa vem numa cerimônia com problema, volta na outra com o mesmo e nunca muda. E a medicina tá ali mostrando, a medicina tá ali, né, ensinando e ela não muda. Eu já passei por muitos processos difíceis, muitos. Eu já tive contato com coisas lindas e maravilhosas, sim. Eu já vi partes de mim horríveis, sim, eu já vi, mas eu continuo no caminho porque ela é uma grande professora da minha vida hoje, porque eu busco o máximo que eu puder colocar em prática tudo isso que eu faço, e eu tenho um respeito enorme por essa medicina, que ela é ancestral, né, que ela vem da floresta, é a floresta que está nos dando a oportunidade da gente se curar, da gente acessar um pouco o que é esse estado de gratidão, o que é esse estado de amor, né? Eu já tive a oportunidade de estar conduzindo cerimônias com outros dirigentes, que você vê pessoas se libertando, gente, de fardos, de culpas, de anos que aquelas pessoas carregavam, e elas conseguiam, né, se recuperar com essas pessoas, fazer as pazes com essas pessoas, se libertar dessas crenças, porque a ayahuasca mostra, né? Ela mostra o que está acontecendo lá de cima com o nosso espírito, o que esses espíritos estão reverberando. A nossa mente não está ali tentando controlar. E mais, se você vai numa cerimônia de ayahuasca e você ainda tentar controlar, aí, minha filha, que o bicho vai pegar e que vai ser muito mais difícil. Então, assim, hoje aqui eu quis só compartilhar um pouquinho do que é a minha experiência com a medicina. O quanto eu levo ela a sério, o quanto eu tenho de respeito e de reverência por essa medicina, e tentando trazer isso para todo mundo, porque eu já passei
por um momento, né, que eu falei, não, eu vou para América Latina, eu vou pro Peru, vou pro Chile, vou pro não sei o que lá e vou consagrar com grandes xamãs, e por algum motivo o universo me mostrou um caminho completamente diferente, de pessoas desvirtuando a medicina, né, de pessoas utilizando a medicina de má índole, e por algum motivo eu ainda não cheguei nesses xamãs, mas o universo me mostrou esse lado que existe, né, de uma ayahuasca comercial, que se você escrever no Mercado Livre hoje, você vai lá e encontra a ayahuasca disponível. Então esse completo desrespeito pela medicina e essa forma recreativa que acabou muitas pessoas entrando, então acho que isso faz muita parte da minha caminhada e do que eu tinha que aprender com isso, e do que eu sinto que eu quero passar para as pessoas quando me perguntam sobre isso. Então, vá numa cerimônia se o chamado está no seu coração. Se isso não acontece, você não precisa. Você não precisa tomar planta de poder para praticar xamanismo. Você não precisa consagrar ayahuasca para você cuidar da natureza, para você cuidar do planeta, para você ser uma pessoa melhor. Não precisa. Mas se isso de fato é uma vontade genuína do seu coração, não deixa de experienciar. Não perca a oportunidade de você sentir na sua pele, no seu coração, o que é gratidão, o que é esse amor incondicional que a gente pode sentir, que a gente pode entrar nesses estados sim, e se sentir um com o universo, um com o todo, e entender as nossas questões mais profundas e trazer as nossas curas de uma forma muito linda e muito especial. Então é isso que eu tinha para falar sobre a ayahuasca hoje. Falamos mais depois de uma forma mais técnica, quais são os princípios ativos, como ela age no nosso organismo, mas fica aí com essa reflexão, guarda ela no seu coração e sempre leve com muito respeito todas as medicinas da floresta. Arro!